Olá pessoal, boa noite. Hoje a gente vai ter uma conversa super especial com Pedro Neville sobre ansiedade e mindfulness. Aguardando dar às 19 para ele poder entrar. Boa noite pessoal, a gente já vai começar. Hoje a gente vai conversar sobre ansiedade e mindfulness com Pedro Neville. Entrando aqui. Olá Pedro, tudo bem? Fala, meu amigo, doutor Marcelo, como é que você tá? Tudo Como é bem? que tá? Tudo jóia? Prazer te Tudo receber aqui. tranquilo. O prazer é meu, obrigado por me convidar. Primeira live, né? A gente nunca esquece, né? Primeira? Tá ansioso? Primeira live. Acho que eu não me lembro de ter feito outras, assim, de repente só passeando pelo Rio, mas nessa onda, pandemia, lives, é a minha primeira. Bom dia a todo mundo, boa noite já, todo mundo que tá aparecendo aí. Obrigado, fiquei honrado, hein? Você é uma referência que a gente tem em mindfulness. Me chamou para conversar sobre isso, eu fiquei realmente honrado. E eu que estou honrado com a sua presença aqui. Muito obrigado por ter aceito, né, novamente. Eu já conhecia, né, o trabalho do Pedro como repórter, como jornalista, já era fã. Depois a gente compartilhou uma mesa num evento, fiquei mais fã ainda, super legal. E é um prazer estar te recebendo aqui, poder bater um papo com você. Agradeço também a presença do pessoal que está aqui nos seguindo. Hoje a conversa é sobre ansiedade e mindfulness. Então a gente está recebendo o Pedro Neville, que é repórter, jornalista, trabalha na Globo News, tem uma série de atividades. Uma delas foi criar o programa Desacelera, que tem a ver com ansiedade. A gente vai falar sobre isso também hoje. Então essas são lives que a gente faz toda quinta-feira às 19 pelo Centro Mente Aberta, e sempre a gente está recebendo alguém, um convidado especial, e hoje é o Pedro. A gente está super feliz de estar recebendo ele aqui. Então, Pois Pedro, eu é, queria... Fica à vontade, o pode falar. Rogério, no Rogério já apareceu, o Rogério apareceu provocando ali, mindfulness, Pedro impossível, realmente, eu vou ter que aprender muito contigo aqui hoje. E ali, ó, o Dioguinho, ó, tudo que é amigo meu já aparecendo por ali, minha mãe já apareceu também, meu pai, Pedro Lindo, esse aqui é um amigo também que adora zoar, minha esposinha que tá no quarto, tá ouvindo, mas tá vendo também. Mas eu tô louco Perfeito. para poder compartilhar contigo desse conhecimento. Pode perguntar, agora sim. Bem legal. E sempre tem meus parentes aqui também. Os parentes são os que mais me É? seguem, né? Legal, Pedro. E depois também, né, tava falando, a gente vai ter um período, um finalzinho para as perguntas, o pessoal que estiver interessado no tema, poder nos fazer pergunta. E essa relação também, né, como é que é ser ansioso e tentar praticar mindfulness ou meditação? Vamos falar sobre isso. Mas eu queria Muito começar te bom. perguntar. Primeiro, você quer se apresentar, Pedro, falar um pouco mais de você? É uma boa. Paulinha também já. Oi, amigo. Então os amigos estão brotando aqui. A gente tem nesse momento 39, 41, acho que 30 amigos aqui. O pessoal. Ai, meu irmão acabou de entrar lá, Bruno Neville, menos ansioso do que eu. Ali também, Júlia, todo mundo chegando. Olha, ansiedade. Você me chamou para falar sobre isso. A gente se conheceu numa mesa de discussão sobre o assunto lá em São Paulo. E por que que eu estou tentando me desenvolver a respeito disso? Eu fiz um programa na Globo News chamado Desacelera. Desacelera justamente era um objetivo que eu tinha para tentar me encontrar, achar um lugar mais calmo para mim e, ao mesmo tempo, fazer com que pessoas que se identificam com esse problema ou então que lidam com uma certa dificuldade com ansiedade, que pudessem assistir e pegar dicas. Então, a gente apresentou isso no início do ano, naquele mundo que a gente conhecia antigamente. Hoje já Uhum. pintou um outro tipo de ansiedade, aliás, é um tema que a gente vai conversar aqui, né? Ansiedade na Legal, com pandemia, ansiedade certeza. dentro de casa. Você tem falado muito sobre isso nas suas lives. Ora, naquele mundo antigo, eu era muito ansioso, ainda sou. Estou tentando lidar com isso. Então, o que que eu fiz? Ora, vou fazer um programa, juntar especialistas, juntar experiências de vida, experiências de pessoas que são ansiosas e tentar entender aqui por que que a gente é ansioso. Eu, por exemplo, a minha ansiedade não chega a ser um transtorno de ansiedade. Em nenhum momento. Respira, Pedro, o Rogério está mandando ali. É bom, realmente, respirar é sempre uma técnica boa, né, ô Marcelo? Com Respirar certeza, é a ajuda técnica sempre, né? básica. Com certeza. Então, e eu sou muito apressado. Eu não, como eu falava, eu não chego a ter um transtorno de ansiedade.
nunca chegou a atrapalhar de fato a minha vida, mas eu sentia que eu estava começando a caminhar nesse sentido. Estava começando a caminhar para um ponto chato. Eu falei, não, peraí, deixa eu estudar mais sobre o assunto. E aí eu percebi, não, Vinícius, não chega a ser um transtorno, não. É uma ansiedade acelerada demais, é muita aceleração que eu tenho. Então, eu percebi que eu tinha muita pressa para fazer tudo. Então, eu estou casado com a minha esposinha, que eu chamo assim, esposinha, né, tá ali no quarto, desde 2011. A gente se casou em 2 de março de 2011. Namorando, eu tô com ela desde 26 de julho de 2002. Então, a gente está junto há quase 18 anos, vai completar já 18 anos. Desde o primeiro mês de namoro, Marcelo, a gente não anda de mão dada. Por quê? Não é porque não tem química, não é porque eu tô sempre em impedimento, eu tô sempre puxando ela aqui. Então ela fala, vai. A gente não... Então eu já tô começando a me controlar em alguns sentidos. Por exemplo, cinema. Eu não levanto mais assim que aparece o primeiro crédito. Não, eu fazia isso, hoje em dia não mais. Eu também, quando eu tenho que chegar de um ponto A para um ponto B na rua, eu já cheguei ao ponto de ir correndo. Não porque eu não tinha pressa para fazer nada em casa. Eu só não tinha paciência de cruzar a rua. Esse era o ponto que eu estava chegando já. Deixa eu ver aqui mais exemplos. Rodízio de pizza. A pessoa normal, ela come a pizza salgada, depois a doce. O Vinícius que está aqui, a minha família também. A Silvia Marques vendo aí. Um beijo, Silvia, melhor fotógrafa do Rio, Silvia Marques. Rodízio de pizza. Uma pessoa normal, você come a pizza salgada e depois a doce. Você espera, você acaba de comer a salgada e depois a doce. Eu no rodízio já fico olhando ali do lado que está passando a doce, eu sei que demora para passar. Então eu já mando, B doce, depois eu volto a salgada. Eu tenho esse tipo de aceleração. A chave cai no chão, eu estou andando, eu não paro abaixo e pego, eu dou um bico na chave para pegar lá na frente, porque eu não quero perder tempo. Isso eu estou te dando, Big, isso eu estou te dando alguns exemplos de como é que eu era há um tempo atrás. Eu estou um pouquinho melhor já, eu estou começando a me sentir um pouco melhor. Eu vou falar aqui ao longo da nossa conversa. Tem quanto tempo a nossa conversa, hein? Vai ter mais ou menos 40 minutos, mas a gente pode ir mais se você quiser, tá sempre bem-vindo. Será que tá bom. Será que o Ben já vai ser ansioso? Então, pois eu era muito ansioso. E aí eu vou te mostrar agora como é que eu tô conseguindo ficar menos. Olha aqui, ó. Legal. Esse é o Rei Leão, o Benjamin Luiz. Esse é o Benjamin Luiz, nasceu há 4 meses. E, parabéns. Poxa, isso aqui era o sonho da minha esposinha tá até chorando aqui do lado. E eu não vou mostrar porque ela tá toda desconjuntada, acabou de amamentar. Mas esse molequinho aqui tá me deixando menos ansioso, porque a gente agora, de fato, a Raquel, a minha amiga querida, minha cunhada Kátia aparecendo, Nininha, a filhinha dela, minha sobrinha. Esse moleque tá me ajudando a desacelerar, porque depois que ele chegou, eu comecei a me concentrar muito mais no momento, que é a sua especialidade, né? É o mindfulness. Então eu, de fato, estava dando banho nele, estava cuidando para a água não entrar no vidro, eu estava observando, gostou, mas gosta muito esse moleque. Eu estava, acabou de mamar, eu estava observando cada pedacinho do corpo que eu passava sabonete, então quer dizer, eu estava de fato aproveitando. Na rede, deitado ali na rede, eu ficava só olhando para ele. E é isso que o mindfulness tenta fazer, né? Você, especialista em mindfulness, tenta explicar para as pessoas. E ele me ajudou muito a desacelerar, sabe? Aqui, a Fernanda tá até falando comigo assim. Eu sou apressado mesmo. Olha a minha outra filhinha aqui, a Abigail Cristina. Cachorro também tem ansiedade, sabia? Vou parar por aqui, essa é só uma apresentação, né? Mas cachorro também tem ansiedade. E só para eu terminar essa apresentação, sabia que eu estava conversando com um especialista em psicologia para animal, e ele disse que cachorro também tem ansiedade, cachorro é cachorro de domingo a domingo, então o cachorro todo dia tem que passear. O cachorro tem necessidade disso, de farejar. Então tem que passear, tem que socializar com outros cachorros. E ela, depois que o Benjamin chegou, o Marcelo, ela exigia muita atenção, ciumenta, mas não ciumenta de ficar chateada, triste, não. Ela pedia atenção, então ela ficava o tempo todo me puxando. Eu tô com o Benjamin aqui em cima e ela puxando minha calça.
O que eu fiz? Eu acabei dando muita comida, passou um pouquinho do peso, agora eu estou tentando controlar. A Abigail Cristina. Mas é isso, esse sou eu, estou tentando e acho que estou conseguindo desacelerar um pouquinho. Não, bem legal, você trouxe uns temas bem interessantes, né? Primeiro que se sentir ansioso não é necessariamente um transtorno, como você falou, né? Todos nós temos, ou mais ou menos acelerados, a gente tem essas sensações de ansiedade ao longo da vida, isso é normal. Quando ela começa a nos atrapalhar, que realmente pode virar um transtorno, como você falou. E é legal também como as crianças são os nossos melhores terapeutas, né? Então, elas exigem atenção, assim como os animais, né? E é um treino diário para que a gente esteja presente ali, isso é bem legal. E você falou então que casou o momento da pandemia com o Benja, e aí você se sentiu menos ansioso, então, porque está todo mundo se sentindo mais ansioso, né? Como é que você vê a influência da pandemia nessa sua sintomas de ansiedade? Opa, caiu aqui. Vamos ver se o Pedro volta. Já está entrando de novo. Estou de volta. Obrigado por me esperar, viu, Marcelo? Legal. Eu estava te perguntando, né? Você contou que com o Benja você diminuiu, sentiu menos ansiedade. Eu queria que você começasse falando se você achou que, fora essa situação sua particular, né? Se esse momento de pandemia está aumentando a ansiedade em alguns outros aspectos. Espera aí que está caindo aqui a rede. É um bom treino para a gente segurar um pouco a ansiedade. Vamos ver se o Pedro consegue entrar de novo aqui. Então, eu estava falando sobre esse momento de pandemia. Muitas pessoas têm sentido mais ansiedade. É esperado que isso ocorra mesmo, né? Então, tem um momento maior de estresse, que tem vários fatores, né? O medo de ficar infectado, de se contagiar com o Covid, as mudanças de rotina que são muito grandes para algumas pessoas, isso pode aumentar a nossa ansiedade também. Deixa eu colocar aqui o Pedro de novo, vamos ver se vai dar certo. Marcelo, obrigado. Oi, Pedro. Agora vai. Legal. Obrigado por me esperar mais uma vez. Não, aqui a gente não fica ansioso, fica tranquilo. Esse lado da tela aí, né? O outro lado da tela mais ou menos. Eu estava perguntando se você, mesmo que você tem essa situação particular do seu filho, mas você achou que a pandemia, de alguma maneira, te trouxe mais ansiedade em outros aspectos? Como é que você vivenciou esse momento? Olha, eu acho que em relação à ansiedade, a pandemia não me trouxe, não piorou a minha situação, porque apesar de eu ficar em casa e todo mundo, né, que gosta de ir para a rua e está obrigado a ficar em casa, e tem a rua como algo que ajuda a desacelerar, por exemplo, eu gostava de ir para a rua para fazer trilha, caminhada aqui pela zona sul do Rio, zona oeste, tem muita mata. Aqui no Rio de Janeiro a gente é bem servido em relação à trilha e o contato com a natureza é ótimo para quem é ansioso. Ora, a gente não está podendo fazer, não é? A gente não está podendo fazer e, ora, o que a gente vai fazer então em casa para desacelerar? Eu consegui inventar 1000 soluções. Do mesmo jeito que eu sou ansioso, eu sou criativo. E, em primeiro lugar, o Benjamin ajudou muito, porque ele exige muita atenção plena. Então você tem que estar ali concentrado, fazendo todas as tarefas que você tem que fazer com o seu filho. Ainda mais um filho tão pequenininho, ele está com 4 meses agora. Travou um pouquinho, mas já voltou essa tela aqui. Tranquilo. Você conseguiu escutar o que eu falei? Consegui sim, estou ouvindo. Tava pra ouvir. Então tá. Ele é um menininho muito pequenininho ainda, está começando a desenvolver agora. Depois dos primeiros meses ele começou a rir, ele começou a conhecer o que é a mão. E é uma delícia você observar cada passinho, cada ponto de evolução do seu filho.
Olha a Nina Carla, deixa eu só ler para ela rapidinho. Tá aprendendo a escrever. Minha sobrinha, estou com saudade. Deixa eu ver aqui o que ela está escrevendo. Estou com saudade, vou ficar. Ih, já passou. Eu sou meio velho com esse negócio de tecnologia. Depois eu leio, tá, ô Nina Carla? Olha, Benjamin. Mas enfim. E é uma delícia olhar cada ponto de evolução do seu filho. Isso está me ajudando a me colocar no lugar. A aproveitar esses momentos de fato, né? Porque ele só vai começar a rir, você só vai começar a descobrir que ele está rindo, é uma vez na vida, né? Benjamin, com 3 meses, começou a rir. Ontem, na véspera de completar 4 meses, completa hoje 4 meses o Benjamin, ele deu a primeira gargalhada e foi para a mãe. A gente estava vendo para quem ia ser. Normal. Pois é, foi para a mãe, ela conseguiu descobrir um botãozinho ali na lateral dele, que ela apertando com a boca, ele ri. Eu já tentei experimentar esse botãozinho e não consegui. Te amo, tio Pedro. Também te amo, Nininha Carly, minha sobrinha. Ora, para começar então, eu dei sorte que, uma vez que eu sou obrigado a ficar em casa, ter um filho pequeno é excelente para desacelerar. E lá na Globo News, eu sou repórter da Globo News, e além de apresentar esse programa que a gente começou citando aqui, o Desacelera, eu sou repórter da Globo News e lá, aqui no Rio de Janeiro, pelo menos, a gente tem uma equipe razoavelmente grande, então a gente está conseguindo fazer um revezamento. Uma semana, repórteres, editores ficam em casa, produtores também. Uma semana vão trabalhar para reduzir a chance de contágio. A gente está conseguindo lidar bem com essa situação na Globo News. E a semana que eu tenho de folga, ora, é uma semana inteira dedicada ao Benjamin e aos meus projetos. Eu inventei vários projetos. Eu vou até levantar para te mostrar aqui o que eu fiz. Olha. Eu fiz um quadrinho, coloquei todos eles aqui, vou botando na parede e vou tirando conforme eu vou completando. Então aqui tem um livrinho que eu estou desenhando junto com o padrinho da Fernanda, um livrinho para criança. Tem aqui, autorroda de samba, essa fiz ontem, viu? Eu tenho feito muito vídeo pro Instagram, e aí eu peguei tá tudo ali, ó, meu cantinho da música. Eu peguei pandeiro, gravei, peguei tantã, gravei, peguei cavaquinho, depois violão, e depois juntei tudo num vídeo só. Depois vê no meu Instagram, tá, Marcelo? Legal. Autorroda de samba, eu juntei. Então, eu vou criando projetos, e essa é a forma que eu estou conseguindo fazer para lidar com a ansiedade. Então, fica como sugestão. Não fica só deitado, não, né? Às vezes, a preguiça, ela é contagiante, parece. Quanto mais você fica deitado e com aquele soninho gostoso na cama, mais vontade você tem de não fazer nada, de ficar deitado. Então, vamos embora. Tem muita gente, não sei se você também partilha dessa opinião, Marcelo, que diz que não se cobre na pandemia. Não, produza o que se você tiver vontade. Do jornalismo. Então, eu estou produzindo bastante, estou pintando quadro, caderno de colorir, quando o Benjamin deixa, quando dá tempo. Então, pelo menos para mim, essa pandemia veio para me estimular a pensar o que dá para fazer dentro de casa. Então é dessa forma que eu estou levando. E apesar de eu estar falando acelerado assim, inclusive lá no nosso primeiro encontro lá em São Paulo, na nossa roda sobre ansiedade, eu ter falado assim também, sempre ansiedade, sempre acelerado, eu estou me sentindo mais calmo, sim. Eu acho que isso também é porque, quando você é repórter, Marcelo, você tem um chumaço de informação para passar e o editor fala assim, ó, você só tem 2 minutos. E aí você tenta organizar o raciocínio e para passar toda aquela informação que você tem. Daqui a pouco eles encerram, o pessoal aqui no seu ponto, o pessoal no Switch fala, encerra e você ainda tem muita informação para dar. Aí eu tô falando rápido por causa disso, eu tô acostumado a tentar passar tudo rápido, mas agora a gente não precisa falar tão rápido. Vou falar mais devagar. Não, mas isso é bem legal, porque é um exemplo de como um grau de ansiedade pode ser benéfico, né? E tem a ver com a nossa própria profissão. Então, na sua profissão, é muito importante que seja acelerado, né? Que você se adapte para o time. Como a gente estava falando no começo, essa aceleração, né? Ou esse sintoma de ansiedade, essa experiência de ansiedade, ela só é ruim quando começa a nos atrapalhar. Então, saber esses limites é bem legal e não se cobrar, como você falou também, né? E é muito legal que você fez, que você mudou sua rotina, né, durante esse momento. Então, que é uma das coisas legais para a gente fazer, que é se readaptar numa nova rotina e buscar soluções para não ficar parado.
e ao mesmo tempo também não se cobrar para fazer muita coisa, que também tem acontecido. Então, reajustar a rotina é muito legal. Isso é Eu queria que verdade. você contasse um pouquinho do programa. O que você descobriu produzindo o Desacelera, né? Que você conseguiu entender melhor a ansiedade, conseguiu buscar outras ferramentas? Se você pudesse contar um Sim, pouquinho sim. do programa. Sim. O Desacelera a gente dividiu em 3 episódios. Então, 3 episódios de meia hora cada um. Para quem assina TV a cabo, você pode procurar aí no site da Globo News, coloca o seu login lá e assiste ao Desacelera. Então você vai lá e tem acesso aos 3 episódios e a gente dividiu em ansiedade. Aproveitando que eu estou olhando minha sobrinhazinha ali. Olha o Félix, amigo também, os outros aí também aparecendo. A gente dividiu em ansiedade para crianças e adolescentes. A gente dividiu também em o que é ansiedade e a partir de que momento isso se transforma em transtorno. E no último episódio da série, terapias para desacelerar. Então eu vou falar rapidamente de cada um desses episódios, porque talvez a essência eu consigo passar aqui, mas é muito mais legal se o pessoal que está vendo aí, as 50 pessoas e as outras que vão vir a assistir essa Depois nossa vai pro live YouTube depois. também. Aí depois no YouTube, maravilha, legal, gostei de saber. Então, o que trata a série Desacelera, que a gente exibiu em janeiro na Globo News? Ora, o que é ansiedade? Ansiedade, pelo menos um pouquinho, não é, Marcelo? Todo mundo tem. Eu, antes de vir para essa live, fiquei ansioso. Cheguei a ter um pouquinho de falta de sono ontem de noite. Mas depois eu não respirei, fiz a respiração, que ajuda sempre, e dormi. Mas ansiedade, desde que não atrapalhe a sua vida, todo mundo tem. Antes de um evento que você considera muito importante, antes do casamento, da prova do Enem. Isso é bom, te coloca em alerta, isso vale a pena. Agora, a partir do momento que, como você disse, a ansiedade atrapalha a sua vida, aí que você tem que procurar saber lidar com isso. E eu descobri também, com experiências das pessoas que eu entrevistei, que você, em primeiro lugar, é legal procurar um psicólogo. As terapias são sempre bem-vindas, mas um psicólogo cai sempre muito bem para quem sente que a ansiedade está atrapalhando a sua vida ou não, desde antes já, mas só vai fazer bem. Ou um psiquiatra. A gente descobriu na série que há ainda uma certa resistência em relação a tomar remédio. E não, o que eu pude concluir ouvindo tantos especialistas é que em certas situações, quando terapias já não surtem efeito e você está num estágio um pouco mais avançado, não é nada demais, quer dizer, dependendo do caso. Não estou generalizando aqui. Você tem que procurar um psiquiatra justamente para saber se é o seu caso ou não. Mas não significa que você está maluco, que é algo pejorativo. A psiquiatria está aí para ajudar. Então isso foi algo interessante que a gente ajudou a desmistificar na série do Desacelera. Ainda tem muito preconceito, né, de buscar ajuda, em especial de profissionais, né? Exatamente, ainda tem muito preconceito, inclusive para ir para o psicólogo, que tirar para o psiquiatra, né? Então, o que a gente conseguiu na série foi desmistificar isso. No segundo episódio, a gente falou sobre ansiedade em crianças e adolescentes. Muito por conta dos eletrônicos. Os eletrônicos são importantíssimos nesse tema. A minha cunhada, Kátia, tem 3 filhos, e ela diz que durante a pandemia ela acabou tendo que liberar um pouco mais os eletrônicos porque as crianças ficaram sem as atividades que elas costumam fazer. Então elas tinham natação e tudo mais, e ela, que só permitia eletrônicos nos finais de semana, começou a liberar. E ora, se você liberar, segundo os especialistas com quem eu conversei, de maneira comedida, tomando cuidado para que eles não passem todo o tempo enfurnados ali no eletrônico, olha, tudo com bom senso faz bem, vale a pena, combinado, né? Não sai caro, que é o ditado. Certeza. Então, a Nininha Carly, que inclusive está com o celular na mão, apesar de ter 6 anos para ver a live do tio, ela pode. Ela está atravessando essa pandemia de maneira muito confortável. Ora, o problema é que as crianças, elas acabam usando demais, muitas vezes, os eletrônicos. Então isso estimula muito a hiperatividade delas. Elas só ficam contentes com aquele brinquedinho na mão, com o tablet, vendo vídeos sem parar. Então a gente abordou sobre isso. Pode ficar ansioso se não tiver com tablet, né? Se você for Exatamente. um uso excessivo, com certeza.
as crianças perdem o estímulo fora do eletrônico. Não acham mais graça de nada, só ali com aquilo na mão. Então, o que a gente ouviu na série foi que, ora, calma aí, vamos dar um tempo em relação a isso, vamos combinar, vamos colocar limites. O celular está aí, elas estão vivendo no mundo eletrônico, elas estão inseridas nesse mundo, não tem como tirar completamente, mas quanto menos você conseguir estimular isso, melhor. E aí, nesse episódio também sobre ansiedade em crianças e adolescentes, eu falo sobre a diversão que é jogar um jogo de tabuleiro. Não sei se você é fã, Marcelo, eu sou muito fã. Você gosta? Gosto. Então, a diversão que eu tenho com 2 casais de amigos nossos, a gente se reúne quase todo final de semana e joga jogos de tabuleiro. Adultos mesmo, então tem muito jogo para adulto e muito jogo para criança também. Que dá para jogar junto, né? Que dá para jogar junto e não tem eletrônico nenhum envolvido e você se diverte a beça. Eu não estou conseguindo ler mais mensagens. É porque, tá vendo? Eu fui querer mexer aqui e perdi a capacidade de ficar vendo conforme elas aparecem. Olha, sugestão que eu dou, tá, Marcelo? Entre tantos jogos de tabuleiro que eu tenho, esse aqui, ó, serve para todas as idades. Dixit. Esse eu não conheço. Muito legal. Pois é. Hoje em dia virou febre importar jogo. Então, hoje em dia não tem mais só aqueles jogos clássicos que a gente cresceu jogando, Detetive, Banco Imobiliário, que são legais, mas tem muito mais. Jogo da vida, que são ótimos também, vale a pena, indico, mas tem muito jogo importado atualmente. Esse aqui é um que você distribui cartas com desenhos para as pessoas que estão jogando. Olha o Wilson batendo palma ali, Luano, ó, eles estão apontando que são eles que jogam comigo. Meus padrinhos de casamento, Ju e Vini também. Então você distribui cartas aqui para as pessoas que estão jogando, e aí cada um fica com um punhado de cartas na mão, e você vai tentar dar dica de que carta é aquela que você tá brincando. Para toda a família, você aprende rápido, em 3 minutos você aprende a jogar isso. Dixit, recomendo. Vou dar uma olhada em relação aos adolescentes, nesse segundo episódio, a gente falou muito sobre redes sociais. Até que ponto elas são legais e, de fato, de maneira demasiada, tudo demais faz mal, né? Eu conversei com 3 meninas, 2 saíram, largaram as redes sociais, porque o Instagram estava fazendo mal a elas, segundo elas. Então elas diziam que no final do dia elas observavam ali os stories, o feed das pessoas no Instagram, ali, Matheus está demais, vovô não dá conta. Matheus é amigo da família também, a Melena sugerindo imagem e ação. O Matheus também adora um videogame, um eletrônico, tem que cuidar do Matheus também, tem que dar um puxão de orelha, né? E a gente falava sobre redes sociais. Então, 3 adolescentes eu entrevistei, 2 saíram do Instagram, uma não. As que saíram do Instagram diziam que quando chegavam no fim do dia, olhavam os stories e os amigos estavam fazendo coisas interessantíssimas, se divertindo, e elas estavam pensando, mas eu fico aqui em casa, tá todo mundo brincando, e a autoestima baixava. Esse é o grande problema, né? Essa autoestima de comparação. E a rede social gera esse tipo de ansiedade, com certeza. Isso, Então, as pessoas, inclusive, postam só fotos dos melhores momentos, ninguém está se lamentando ali no Instagram, posta só a sua viagem maravilhosa, sua vida maravilhosa, e essa comparação que gera ansiedade não estava fazendo bem para as 2 meninas, e elas passaram a se sentir melhores quando saíram. Outra não. Outra disse que não, eu sei o corpo que eu tenho, aquela menina tem um corpo bonito, aquela modelo tem um corpo maravilhoso, tudo bem, mas eu tô feliz comigo mesmo, eu me aceito, eu sei lidar com isso e tô me divertindo aqui no Instagram, que me traz coisas boas, vou ficar por aqui. Então é muito isso, né? É muito você perceber de fato, fazer essa autoanálise e perceber até que ponto a rede social está te fazendo bem ou não. E aí essa consciência de saber, né, o lado bom e o lado ruim, esse é o ponto-chave, né? Poder diferenciar o que te ajuda e quando começa a te atrapalhar. Isso que você falou que eles relataram é fantástico, porque é isso mesmo, aí para cada pessoa vai ser diferente. Bem legal. Exatamente. Aqui no Rio de Janeiro tem o Instituto Delete. O Instituto Delete é formado por psicólogos, psiquiatras, médicos da UFRJ. Funciona ali no campus da URCA da UFRJ, aqui na Zona Sul, e ajuda a pessoas que sentem que são... É bonito, ali é bonito, pertinho do Pão de Açúcar, e ajuda pessoas que se sentem viciadas digitais.
Esse Instituto Delerge, por exemplo, sugere alguns exercícios. Entre eles, eu vou sugerir aqui também, e quem se sentir desafiado aqui que está assistindo a gente, pode fazer. Félix, todo excesso é danoso. Verdade, Félix. Um dos exercícios, Marcelo, você consegue, eu tenho certeza, mas você que está assistindo, conseguiria ler um capítulo de um livro sem pegar no celular? Desafio para a sua próxima tentativa. Conseguiria ver um filme inteiro sem pegar no celular? Conversar com um amigo, quando tudo passar e a gente pudesse encontrar de novo? Bater um papo sem ficar futucando ali, checando as redes sociais, ou então ver um capítulo de uma série sem tocar no celular? Esses são alguns desafios que o Instituto Delete passa para as pessoas que se sentem viciadas digitais. Quanto ao meu relato, eu falo o seguinte, eu me desapeguei muito do celular depois que eu passei a usar um aplicativo que te recompensa quanto mais tempo você... Ó, Valkyrie, um beijo, Valkyrie, você está sempre junto. Que te recompensa todas as vezes que você consegue ficar muito tempo longe do celular. Esse aplicativo se chama Forest. É um aplicativo em que você planta uma árvore e se compromete a ficar 2 horas sem checar, sem tocar, sem desbloquear o celular. Se você conseguir, a árvore vai crescer bonita, e aí até mais de uma árvore. Quanto mais tempo você fica, mais árvores crescem. E se você não conseguir, ela morre. Ou seja, esse aplicativo não vai te dar nada de prático, apenas uma árvore no seu jardim, mas você depois se sente recompensado por ver que seu jardim está cheio de árvore e que você conseguiu ficar tanto tempo sem celular. Isso me ajudou muito, apesar de ser aparentemente assim, bobinho, mas é legal, gera um estímulo. Super legal, né? Um estímulo positivo, você, que é super interessante. Um estímulo positivo. Forest, recomendo. Eu chegava a ficar, Marcelo, eu acordava, pegava o celular, acordava às 7h30, antes do Benjamin nascer, e ficava, a Valkyrie diz que consegue ficar um dia inteiro sem tocar no celular se eu quiser. Se eu quiser, sei, porque ela está sempre conversando comigo lá no Instagram. Olha, que dica maravilhosa. Boa, Ariane. Faz comigo isso aí. Faz, então, essas dicas. Eu chegava a acordar às 7h30 da manhã. Eu adoro ler notícia, é o que eu mais gosto de fazer quando eu pego o celular. E ficava até 9h30 lendo notícia da manhã, ou seja, 2 horas ali com o dia passando e eu, antes de o Benjamin nascer, checando aquilo ali. Eu, quando percebi isso, falei, não dá. E aí eu comecei a me controlar em relação a isso. Já falei sobre 2 episódios e agora, para fechar a série Desacelera, pelo menos um resuminho, sei que você deve ter muito mais perguntas aí, imagino. Não. Eu vou falar sobre... Você não? Fala aqui. Eu passei... No terceiro episódio, a gente fala sobre terapias para desacelerar. A principal delas, o que a gente mais abordou, foi a meditação. Quando a gente pensa em desacelerar, eu acho que talvez e se livrar da ansiedade, a meditação, que é a sua praia, é o que vem à nossa cabeça. Eu confesso que tento, mas o que me falta é disciplina. Eu faço um dia e depois faço 3 em como é que é para alguém acelerado tentar fazer meditação? O que você sentiu? Eu estou melhorando. Eu tenho certeza também que muita gente que está vendo ou que vai ver vai se identificar com isso, mas você quando senta para meditar e começa a se concentrar na respiração, nos primeiros minutos, os primeiros segundos até vai, depois sua cabeça já foi, né? E você já está no mercado buscando alguma coisa que você esqueceu de comprar aqui na sua cabeça, você está vivendo lá, né? Você já não está vivendo onde você está sentado respirando. Acontece que, você me corrige se eu estiver errado, quanto mais você pratica, mais tempo você consegue ficar naquele lugar, tá certo? Uhum. Isso, e no começo, né, essa dificuldade em especial para quem tem ansiedade, pensamento acelerado, muita preocupação, vai acontecer, né? Porque a nossa mente faz isso, vai nos levar para outro lugar. E aí é legal saber que meditação não é deixar a mente em branco, né? Muitas pessoas buscam a meditação com essa ideia. Isso é quase impossível, porque a nossa mente produz pensamentos, né? Agora, conforme a gente vai treinando, como você falou, vai sendo mais fácil trazer a nossa mente de volta para casa, né? De volta para o corpo. E muitas vezes a respiração nos ajuda com isso, né? Então talvez tenha sido essa experiência que você vivenciou. Isso. Eu já tentei meditação guiada com aplicativo aqui no ouvido e eu acho que rendo melhor quando eu fico sozinho tentando me concentrar na respiração. Aí varia de cada um, né? Sim. Mas eu acho que eu estou melhorando. Eu consigo ficar mais tempo sem deixar a mente viajar. Nesse terceiro episódio também falando sobre meditação, eu conversei com a Camila Vorkapik, que é
especialista em mindfulness e respiração também. Hoje em dia ela dá aula. Você conhece? Ela tá no Ela é Nordeste, craque né? demais. Ela era do Rio, Exatamente. foi pra lá. Isso. E ela falava que, ora, a gente passa metade do tempo, segundo estudos que ela pesquisou, em divagação, viajando. E na chamada rede default. Quanto mais tempo você está viajando, mais infeliz você é, de acordo com os estudos. Quanto mais tempo no presente, mais feliz você é. E ela também citou uma máxima budista, que você também é expert, né? Sobre que a cabeça no passado é depressão, cabeça no futuro é ansiedade. Então, o ideal é se manter sempre no presente. Então, a gente falou muito, e te convido mais uma vez, se você ainda não assistiu a série Desacelera, nesse terceiro episódio a gente fala sobre ansiedade. Convidando as pessoas, é o meu irmão Bruno ali rindo de mim, que eu estou falando sobre meditação, mas de fato ele sabe, eu estou tentando meditar pelo menos uns 10 minutinhos por dia. Já tá super legal. Consigo pelo menos umas... Eu tinha que fazer todo dia, a gente tem que criar uma rotina, né? Mas pelo menos umas 4 vezes por semana eu tenho conseguido. E a gente fala muito sobre meditação e fala sobre outras terapias para desacelerar no terceiro episódio da série Desacelera. Então a gente fala sobre exercícios físicos, ajudam muito. Hoje em dia a gente está tendo que fazer exercício físico dentro do apartamento. Ou então não, né? Hoje em dia, dependendo da cidade onde você mora, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, já está liberado fazer na rua. Mas quem é um pouco desconfiado ainda sobre como é que está esse vírus por aí, está preferindo fazer em casa. Dá para fazer também, né? Dá para fazer bastante coisa em casa também. Então, exercício físico ajuda a desacelerar, pintar, livro de colorir, ler, e não ler livros técnicos que vão te melhorar no trabalho, não. Você pode ler também, mas a gente está falando sobre ler um livro que te dê prazer. Hoje em dia, o que está me ajudando a desacelerar também é esse aqui, ó. Pai, me conta a sua história. Então, é um livrinho que vem com as perguntas e você vai preenchendo para você passar a sua história para o seu filhinho. Estou no caminho. É legal. O Elbert... Esse eu não conhecia. Eu tenho 3 filhos, hein? Você tem 3 filhos, olha que maneiro. Escreve para eles. Compra, vai ser legal. Eu vou comprar. Olha, o Elbert está falando que caminha 3 vezes, 2 horas, caminha 2 horas por dia. Isso, caminhada é ótimo também, né? Com certeza. Aprender a tocar um instrumento é muito legal, porque você se concentra na repetição e se concentra em estar ali no presente, aprendendo de fato a tocar instrumento. Então, aqui no Rio de Janeiro, tem muita oficina de percussão de escola de samba para quem gosta. É uma boa. Meditação é treino, exercício físico salva. Aí o Félix também mandou mensagem ali dizendo que Desacelera é ótimo, assistir e reassistir. Obrigado, Félix é amigão, tá sempre junto aqui na internet. E a Neninha ali também mandando suas mensagens. E complementando, você toca algum instrumento, Marcelo? Esse é o meu sonho. Quero aprender, mas esse dom eu não nasci. Só na palma da mão mesmo, né? Eu adoro música, né? Tenho esse sonho de aprender, ainda vou fazer. Tá na minha lista. Mas não toco nenhum nesse momento. Acho que você deveria. Mas enfim, corre atrás disso, eu acho que é bom. Aproveita esse momento de pandemia, apesar de você estar trabalhando muito, que eu sei, mas reserva um tempinho ali para começar pelos mais fáceis, instrumentos mais fáceis, tem alguns mais fáceis. E a gente fala também sobre aprender a tocar um instrumento. Na pandemia, é um problema para os vizinhos, dependendo do instrumento que você escolhe. O Vinícius, que está aqui, meu padrinho de casamento, está passando por isso agora, já que o vizinho de cima está aprendendo a tocar bateria. Eu estou aprendendo a tocar tamborim e o vizinho do lado também não deu muita sorte em relação a isso, mas na pandemia não estou tocando, não. Na quarentena, eu estou deixando o vizinho respirar, já que ele não pode nem sair de casa. Tamborim eu não toco, mas estou aprendendo a tocar cavaquinho. E outras terapias também eu gosto de fazer. Ficar decorando bandeira. Então eu compro esses flashcards aqui e fico olhando cada bandeira. Praticamente eu sei bastante, mas eu fico aqui me divertindo, só descobrindo que bandeira é. No verso tem a capital. Bem legal. Divertido. Legal, né? E sobre terapia, eu te mostro também um enfeite que eu tenho aqui em casa. E olha só que legal essa frase. A vida é aquilo que acontece enquanto fazemos planos para o futuro.
John Lennon. Isso é bem Legal, legal né? também. Estar no presente. É isso. Então a série Desacelera fala sobre isso tudo aí que você me perguntou e eu respondi. Bem legal. E vou aproveitar e convidar as pessoas, se elas quiserem fazer perguntas, mandarem aqui pelo chat. Mas é legal que essas terapias, essas ferramentas todas, de alguma maneira elas passam pela atenção plena, né? Então você tocar um instrumento te mantém ali no momento, né? Te conecta com aquilo que está fazendo. A atividade física, estar com os amigos, conversar, ir para a natureza que você tinha comentado, né? Então são todas técnicas que realmente deixam a gente mais focado, né? Desfrutando daquele momento para ficar menos. Logicamente a gente vai pensar no passado, vai pensar no futuro, né? A preocupação e a ansiedade tem a ver com isso e é importante, mas é legal também que a gente tenha ferramentas para dar uma parada, né? Dar uma pausa, e a meditação, mindfulness é uma delas, mas existem várias, né? Como você falou, e tem até pesquisa mostrando que música desenvolve mindfulness, né? Assim como tem técnicas de meditação que desenvolvem, tocar um instrumento também, com certeza. Dançar é uma outra opção, bem interessante. Dançar, eu tô dançando. Sabia que o Benjamin, ele só dorme dançando forró. Ah, Inventou isso agora. Dorme no peito também, mamando. Boa pergunta do Bruno, vou até repassar. Eu sou repórter, o Bruno é auditor, mas ele agora deu de repórter aqui, meu irmão. Ansiedade é genética ou ambiental? Ou os dois? Pergunta ao Bruno. E aí, doutor? você sabe que até hoje a gente né, não conhece totalmente de onde vem a ansiedade, né? Qual que é a origem, qual que é o start. Então, aparentemente tem um fator genético, né? Tem alguns estudos mostrando. Para quem tem ansiedade na família, você tem mais risco de ter. Mas além do fator genético, tem o ambiental, como o Bruno estava contando, né? A gente aprende também comportamentos na infância, né? Nas experiências que a gente vai tendo ao longo da vida que podem reforçar o excesso de preocupação, né? O excesso de ansiedade. Mas com certeza tudo tem um componente genético, né? Alguns tipos de personalidade têm mais predisposição a ter o transtorno de ansiedade. Mas com certeza tem o fator ambiental, o fator do aprendizado na família ou na cultura que a gente vive. Boa pergunta, Exatamente. Bruno. Boa, Bruno. Bruno agora atacando de repórter aí. Olha, a gente acabou de receber uma mensagem aqui com uma outra sugestão. Palavras cruzadas me ajudam a relaxar. Tá aí. É mais uma sugestão. O Para Brasil, que estar é o focado. país. Exatamente. O Brasil é o país com o maior número de ansiosos do mundo. Você sabia, né, Marcelo? É verdade. As pesquisas mostram isso. Pesquisas mostram que o Brasil tem 9,3% de pessoas com transtornos de ansiedade. É campeão mundial. Nesse ranking que nenhum país queria liderar, né? Em especial as grandes capitais, né? Nas metrópoles, logicamente tem mais fator de estresse, né? Tem mais, mas é isso. O Brasil é campeão mundial. Tem mais É. perguntas aqui. Tem uma da Andrea. A ansiedade é constante. Como é que você sente isso, Pedro? A Ela vai e ansiedade é volta? constante. Não, tem momentos que eu estou mais calmo. Tem momentos que não é constante, não. Sabe o que me deixa muito ansioso? Começar a folga ou começar as férias sem eu ter nada para fazer, sem eu ter nada planejado, o que para muita gente seria um alívio, seria, que delícia, não fazer nada. Para mim, pô, tô começando minhas férias aqui, minha folga, e eu tô perdendo tempo que eu não tô fazendo nada. Isso acontece comigo. E não deveria, imagino, né, Marcelo? Mas tem esse componente de organização também, né? Para alguns gera até um transtorno, né? Que é o obsessivo compulsivo, mas a ansiedade tem né? Sempre tem algum sintoma ali de excesso de organização, de preocupação. E a pergunta da Andrea, né? Quando, como a gente estava falando, a experiência de ansiedade, ela vai acontecer, é natural na nossa vida e é importante até para que a gente desempenhe bem as tarefas, né? Mas quando isso começa a atrapalhar o nosso dia a dia, o nosso funcionamento, e se isso é frequente, ela pode virar um transtorno. Do critério médico, tem que ser frequente por pelo menos 6 meses. Então, aí como o Pedro falou, vale a pena a gente procurar um psicólogo, um psiquiatra, um médico geral, para poder elucidar. Mas para que realmente essa experiência de ansiedade vira um transtorno, tem que ser constante, recorrente, tem que nos atrapalhar, né? Então tem esses dois lados, a ansiedade do bem e a ansiedade que pode gerar um transtorno.
Que mais Sabe, ô pode Marcelo, falar? como é que muita gente manifesta ansiedade comendo? Então a pessoa acaba descontando ali a falta do que fazer, ou então quer se distrair, vai e belisca. E as pessoas acabam engordando, e normalmente quando comem por ansiedade, não comem nada saudável, não pegam a cenoura para comer, as pessoas vão direto no biscoitinho recheado. Conversei sobre isso na série também. E aí, aproveitando que a gente está batendo esse papo sobre isso, eu revi a série agora há pouco, antes de a gente começar a conversar, e a Joyce Amaro, nutricionista, ela passou uma lista de comidinhas que podem ajudar a te deixar num lugar mais relaxado, mais feliz e que não são besteirinhas. São comidas de verdade. Aliás, quanto mais comida de verdade você comer, menos você tende a buscar o doce. O doce é o fraco de quem é ansioso, eu acho. Então, eu vou até passar essa lista, olha. Atenção aí, você que está assistindo, você também, vai, Marcelo. Para anotar, para comprar da próxima vez Tem que for ao pizza, né? mercado. Pizza. Pizza não tem. Não, mas olha só a lista: castanhas, banana, aveia, chocolate amargo, vegetais verdes escuros e ovos. Então, repassando a lista de compras aí, olha só quem está mandando mensagem ali, Arlene, psicanalista, psicanálise é muito bom. Beijo, Arlene, todo mundo está mandando mensagem aí, repassando a lista: castanhas, banana, aveia, chocolate amargo, vegetais verdes escuros e ovos. São alimentos ricos Legal. em triptofano, que é um aminoácido que vai ser transformado em serotonina, palavras dela, que é um neurotransmissor que vai promover essa sensação boa De de bem-estar. prazer, de Isso é bem bem-estar, legal, né? exatamente. Que a gente Olha, chama de nutrição funcional, que são os alimentos que melhoram a nossa saúde, com certeza. Esses que você isso, citou ajudam. e eu puxei esse assunto porque eu queria perguntar para você como é que a gente faz um bom mindfulness eating, que é comer focado nos alimentos. Você faz isso, imagino, né? Eu, eu tento fazer, né? Não é simples. Então, como você falou, uma maneira da gente lidar com o estresse é comendo, né? Que a gente chama de comer emocional. Então, o estresse excessivo, a preocupação excessiva vai nos dar desconforto, né? Um sentimento desagradável. E, naturalmente, a gente quer se livrar disso. E tem vários caminhos aí. E o mais comum realmente é com a comida. E as comidas que dão bem-estar, as comidas doces ou gordurosas. Só que aí, se o estresse é crônico, se a gente faz isso com frequência, que tem acontecido na pandemia, né? Logicamente, a gente pode engordar, etc., ou ganhar peso desnecessariamente. Mas não é só comer, né? Eu posso usar excesso de álcool, usar excesso de medicamento, fazer alguma coisa que, né, que tira o desconforto naquele momento, mas que em médio e longo prazo vai me prejudicar. Então a comida pode ir nesse sentido. E tem o comer consciente, como você falou, né? Tem a ver com o que você também tinha falado, que é deixar um pouco o celular de lado, né? Que é muito comum que a gente coma com algum estímulo, com a televisão, com o celular, e poder se focar na comida, né? Desfrutar da comida. E ao estar menos desatento comendo, eu consigo perceber quando eu estou com fome, quando eu estou saciado, a qualidade da comida, como você falou, né? É importante a gente olhar para o que está colocando no prato, que tipo de alimento me ajuda, me atrapalha, e poder desfrutar. Tem às vezes a gente está comendo o que gosta, né? Eu brinquei porque eu gosto muito de pizza. Só que se você está comendo pensando em outra coisa ou fazendo outra coisa, você não está nem desfrutando do que você come, né? Além de não perceber a quantidade correta, etc. Então, realmente comer com um pouco mais de atenção, com um pouco mais de consciência é fundamental. É um exercício olha, também, né? é um exercício. Açaí, eu consigo fazer mindfulness eating com açaí, porque eu sou tão apaixonado, eu tomava na mamadeira açaí, e cada colherada que eu tomo do açaí, eu olho para ela como se fosse uma delícia. Então eu fico saboreando e namorando o açaí enquanto eu tô comendo. Pelo menos açaí eu consigo me concentrar É um e açaí com valorizar, viu? atenção plena. É isso aí. Açaí com atenção plena. O Marcelo Lins, que é jornalista da Globo News, apresentador Globo News Internacional, uma vez me citou um texto que ele leu, e eu queria poder dar o crédito agora, mas não tenho. Mas ele disse que riu muito com o título do texto que ele começou a ler, e dizia: O curioso caso do homem que comia sem checar o celular. É raríssimo, né? É raro, que nem você estava falando, né? Para adolescentes ainda, nasceram com isso. Porque o celular, ele tem, logicamente, os aspectos positivos, mas fica entrando notificação o tempo inteiro, né?
ele é uma das coisas que mais nos interrompem a atenção. E quando eu estou comendo, com certeza isso vai acontecer. Deixa eu ver se Exatamente. tem mais perguntas aqui. Dicas para as pessoas ficarem menos ansiosas, você já deu várias, né, nesse período de pandemia. E se a ansiedade pode não chegar a ser um transtorno, sim, né, a gente falou que não necessariamente é um transtorno, né, pode fazer parte da nossa vida, inclusive pode melhorar a nossa vida, melhorar o desempenho. Você quer dar mais alguma dica, Pedro, de como lidar com estresse, com ansiedade? Eu queria fazer uma pergunta para você, porque o ansioso, ele sofre muito por antecipação. Então ele está aqui no corpo, no presente, mas a cabeça está lá no futuro. E esse sofrimento por antecipação é inútil porque muitas vezes tudo aquilo que você está projetando de negativo, a chance de acontecer exatamente daquele jeito que você está dramatizando é muito pequena. Quando daqui a pouco você vai ver, você vai olhar para trás e falar, não precisava ter sofrido tanto assim. Uhum. Então, como não sofrer por antecipação? O que você diria, doutor Marcelo? Você falou uma grande verdade, né? A grande maioria dos monstros que a gente constrói, né, por meio das preocupações, eles não vão acontecer, né? Aconteceram só na nossa mente e acabaram gerando mal-estar no corpo. Então, o que são as preocupações ou antecipação? São pensamentos. Então, como você falou lá no começo, que a gente estava falando, né, do treino de mindfulness, de atenção, muitas vezes o que a gente propõe em mindfulness não é se livrar desses pensamentos, mas é poder olhá-los de outra perspectiva e não se envolver com eles, né? Então, como você falou, conforme eu vou treinando, eu vou olhando que a minha mente vai para outro lugar, mas eu consigo voltar e me conectar com o corpo. Isso ajuda a ter mais atenção, mas tem um outro fator que é o que a gente chama de desapegar-se dos pensamentos. Então, não necessariamente eu vou me engajar com esses pensamentos de antecipação ou de preocupação. Eles vão continuar lá aparecendo, né? Aparecem esses pensamentos para todos nós. Mas não necessariamente eu tenho que me engajar, eu tenho que ir com ele e começar a me preocupar excessivamente e aquilo virar uma ruminação. Então, primeiro, entender esse processo, né, como você bem falou, e segundo, essas ferramentas que nos ajudam a lidar com isso. Todas essas ferramentas que nos conectam novamente com o corpo, né, como mindfulness, como atividade física, como pintar, como tocar um instrumento, nos ajudam a não ficar engajado o tempo inteiro com isso. Então é como se eu tivesse um certo distanciamento de segurança desses pensamentos de antecipação e preocupação. Então tá, então na próxima vez que eu começar a sofrer por antecipação, eu vou pensar, não, calma, não aconteceu, eu tô aqui, deixa eu viver o que eu tô fazendo, certo? Essa é a ideia. E quanto mais você vai treinando as técnicas, mais vai sendo fácil de fazer isso, né? Porque uma coisa é falar, a outra coisa é fazer. Então é o exercício, né? A gente vai treinando por meio das técnicas de meditação, mindfulness, atividade física, qualquer uma dessas técnicas que a gente falou, para depois eu levar para o dia a dia. Então o corpo, né, esses treinos, no caso da meditação, de mindfulness, viram um laboratório de aprendizagem na técnica. E depois eu levo para o dia a dia. Essa aqui é a ideia. Gostei do comentário que a gente recebeu aqui da Arlene, psicanalista. Seja rápido e... Calma aí que o meu dedinho... Bloqueie pensamentos antes que eles virem sentimentos. Temos mais um especialista aqui, então, no nosso papo, que mandou esse bom recado. Isso é bem legal, né? Porque um pensamento de preocupação pode virar um sentimento desconfortável, né? Um desconforto, ou até uma emoção negativa, medo, a própria emoção da ansiedade. Então, tem a ver, sim, conforme a gente vai lidando com os pensamentos, a gente lida melhor também com os sentimentos e com as emoções. Fiquei feliz porque apareceu um tricolor aqui, amigo meu, Alexandre, gritando Nance aqui. E ele é um cara que está sabendo lidar bem com a ansiedade, porque o time dele vai jogar daqui a pouquinho, ele está de boa aqui assistindo a nossa live. Um abração, Alexandre. Hoje tem tricolor. Agora, eu não sei o que você pretende do nosso papo aí, se a gente está seguindo para o final, mas pode continuar perguntando. Não, a gente está indo para o final, né, nas perguntas. E eu acho que também no seu trabalho de jornalista, de repórter, deve ter muitas dessas situações de ansiedade, né? Eu lembro que na nossa conversa lá naquele evento, você falou do seu primeiro dia de repórter. Nossa. Achei super interessante. Se você quiser contar aquela história. Nossa, que nervosismo que eu fiquei, porque eu trabalhava no R7, no site da Record. Eu primeiro comecei a trabalhar com jornalismo esportivo.
num site também, numa empresa chamada MB Press, que prestava serviço para o UOL, um portal grande. Então comecei trabalhando ali, escrevendo notícias sobre o Botafogo. Eu sou rubro-negro, mas escrevia com carinho as notícias do Botafogo. A gente, quando vira setorista de um clube, acaba torcendo e criando uma simpatia com aqueles jogadores ali. Então comecei assim, depois eu fui escrever fazer reportagens em vídeo sozinho, repórter abelha que fala, vídeo repórter. Então eu trabalhava no IG, prestando serviço para o IG, indo a treinos do Flamengo e outros clubes, seleção brasileira, e me filmando. Eu virava, botava meu tripézinho assim no canto do campo, enquanto o time estava treinando lá atrás, eu virava o Rafael aqui, esse é das antigas, boas recordações, General Severiano, me viu começar. Olha aí, mais uma tricolor ali, a Milena. E o Rafael, e ele é testemunho, então eu virava a câmera para mim e fazia minha passagem ali, que é quando o repórter aparece na reportagem, ou seja, com um equipamento pequenininho. Depois eu fui para o R7 fazer notícias factuais, falar sobre cidade no site da Record, mas depois me pintou a oportunidade de ir para a Globo News, e eu levei essa experiência de vídeo repórter. Eu sabia fazer tudo sozinho, eu sabia filmar, editar, mas eu fazia tudo sozinho com câmeras pequenas. Quando pintou, eu trabalhei no R7 no último dia, no domingo. Na segunda eu já estava na Globo News, e na terça eu já tinha meu primeiro vivo pronto, previsto. Na segunda noite o meu chefe falou, amanhã você vai entrar ao vivo, você faz? Eu falei, faço. E fui para casa morrendo de medo, meu coração tudo acelerado. Eu fui com a Fernanda comprar roupa, que eu nem tinha roupa social. Perguntei para outro repórter, acho que, se não me engano, foi para o Luciano Ribeiro, o Luciano Cabral. Eu perguntei para o Luciano Cabral que roupa eu uso. Compra uma camisa azul lisa, social. Eu fui para o shopping nervoso, muito nervoso. No dia seguinte, mal dormi, claro. No dia seguinte eu tinha que fazer uma reportagem sobre um evento, uma conferência sobre parques urbanos que estava acontecendo no Jardim Botânico. E eu estudei sobre o assunto, mas não sabia o que fazer. O que eu tinha que fazer? Será que eu tinha que decorar? Era um ao vivo de mais ou menos 1 minuto e meio. Será que eu escrevia e ficava lendo? Como é que faz um ao vivo? Não sabia fazer. A gente vai aprendendo, e a Globo News é uma escola por causa disso. Você vai aprendendo, vai no ao vivo mesmo, tem ao vivo de 2, 3 minutos, o que não é normal. Quando você vê um telejornal local, por exemplo, o ao vivo tem 40 segundos. Então é uma escola de fato, e a Globo News me ensinou a ser jornalismo. Olha aí, você está acelerando de fato, Albert. Quando engata a quarta, deixa eu voltar, calma aí. A Aline está ansiosa só de ouvir. E aí, na segunda-feira, eu tinha essa entrada ao vivo, e quando eu cheguei na redação da Globo News, eles me falaram, olha, você tem que entrar naquela UPJ ali, que é um carro gigante com um satélite, uma antena no alto, e eu trabalhava sozinho até 2 dias antes, com uma cameretinha. Então, tá bom, eu entrei nesse caminhão gigante. Quando eu cheguei no Jardim Botânico, no local do vivo, eles começaram a subir a antena, já li o satélite, e eu pensava, caramba, já li, isso tudo é pra mim? Isso tudo pra eu aparecer e falar alguma coisa? Mas eu já estava nervoso. Pra Globo News, quantas milhares de pessoas estão assistindo a Globo News? Eu fiquei muito nervoso. E aí, pensei, não, vou decorar. Eu acho que no primeiro dia, não se faz isso, tá, gente? Se tem jornalista aqui, não se decora para entrar ao vivo. É péssimo. A chance de dar errado é muito grande. Mas eu aprendi com o tempo, e aprendi naquele primeiro dia. Vou decorar. Puxei uma entrevistada, porque com a entrevistada eu poderia dividir a responsabilidade, e qualquer coisa eu gaguejasse, passa a bola logo, faz uma pergunta. Isso foi bom, foi uma malandragem de primeiro dia. E tentei decorar. Faltando 5 minutos no ponto, a Márcia falou assim comigo, que estava no switch na época. Pedro, tá ouvindo a programação? Tá ouvindo os apresentadores falarem? Tô ouvindo. E aí, faltando 3 minutos, meu coração... Tá ouvindo agora? Tô ouvindo. Então, faltando 2 minutos, depois do intervalo é você, tá bom. E eu tentando repassar o que eu tinha decorado. E aí, faltando 10 segundos, Pedro, agora é a sua hora. Faltam 30 segundos, tá? Você tá ouvindo agora a apresentadora falar? Não tô ouvindo. Como não? A apresentadora tá falando, você não tá ouvindo? Não. Então vai ou não vai? Eu falei, o quê? Ela vai? Aí eu...
Ou seja, tudo que eu tinha decorado foi embora naquele momento do vai. E aí eu comecei, a gente está aqui no Parque do Jardim Botânico e a gente está tá acontecendo foram os piores 30 segundos da minha vida. Quando, uns 30 segundos depois de eu gaguejar infinitas vezes, a Márcia no Switch falou, Pedro, para, não tá valendo. Eu falei, como assim? Ela falou, nada disso que eu falei valeu? Ela falou, não. Eu acho que o Insta cortou a nossa, deu um tempo de 1 hora, acho que cortou. E aí? Oi, Pedro. Foi igual na sua reportagem, cortaram no meio. Isso. Mas o pessoal tá voltando, tá curioso para ver como é que termina a história. Vamos deixar o pessoal voltar mais um pouquinho. Mas é assim, né? A live, quando dá 1 hora, eles cortam, né? Ah, então, pois é, eu tinha esquecido disso. E aí, vamos então recuperar a história. E aí, ó, o pessoal tá voltando aos pouquinhos, olha aí. Repera o BL, essa aí tá sempre comigo, ó. O Wilson falando, não encerra não, olha, vai cair de novo, daqui a pouco vai cair, né? Eles derrubam mais uma vez, né? Foi para virar suspense. Não sei, Exatamente. Nunca passou de 1 hora? Nunca passou de 1 hora. Poxa, que bom. Então acho que tá rendendo, né? Que Tá bom, tô feliz. rendendo, com certeza. Então, mais de 1 hora de papo, a Gi Straiota, essa é a estrela do nosso documentário Desacelera, da nossa série. Ela, inclusive, falando sobre ela, que apareceu aqui agora, ela falou que quando a turma está muito ansiosa, ela é professora de colégio. Ó, conta logo, vou contar, depois eu falo da Gi Straiota. Deixa eu contar como é que acabou nessa história. Quer matar o ansioso? Tá. E aí, eu fiquei 30 segundos gaguejando. Depois de um tempo, a Márcia falou assim: para, porque não valeu. Eu falei, ué, não valeu? Ela falou, nada que eu falei valeu? Ela falou, não valeu. E aí deu uma respirada. E tem muito curioso quando a gente está fazendo a entrada ao vivo. Muita gente fica em volta da câmera, assim, normalmente na rua, e tinha muito curioso. Aí eu dei um respiro, assim, de alívio, e falei até um palavrão, assim, que foi automático. E aí, quando eu falei esse palavrão de alívio, assim, eu falei, graças a Deus, aí a galera toda que estava em volta riu, entendeu que eu estava passando por um momento de perrengue ali. A moça que estava dando entrevista, ela falou, calma, filho. E aí eu realmente acalmei, respirei. E ela falou, volta em 2 minutos, você está ouvindo a programação agora? Tô ouvindo. E aí eu ouvi tudo direitinho, ela fez a pergunta, a apresentadora, a Raquel junto com o Luciano, que estavam naquele momento, edição das 10 da manhã, e eu respondi, apesar de ter decorado, respondi de maneira ok, não pareceu decorado. E eu aprendi nesse dia que não é decorando que se entra ao vivo. Então, desde então, eu estudo o assunto, faço uns tópicos no meu papelzinho. Meu papelzinho costuma ser todo estilizado, assim, para eu lembrar das coisas. Mas eu raramente preciso olhar, porque de tanto eu estudar e de anotar esses tópicos, já entra aqui. Escrever é sempre uma boa forma de você estudar. Então, desde esse dia eu aprendi que esse era o melhor jeito. Agora, o detalhe, por conta desse dia, minha esposinha, que está ali tossindo agora, nunca mais, mas tá bem, tá tossindo, mas nunca mais ela bebeu refrigerante, porque ela fez uma promessa, e ela prometeu para... Qual foi a santa? Nossa Senhora. Para Nossa Senhora de quê? Para Nossa Senhora Aparecida, ela prometeu que se eu fosse bem no primeiro dia, ela nunca mais beberia refrigerante. E eu fui bem, ela hoje bebe suco, bebe tudo. Ela é minha companheira. Se não fosse por ela, aliás, eu nem estaria na Globo News, porque ela foi que me inscreveu para um concurso para o Sport TV, um concurso para ser narrador do Sport TV. E eu falei, mas a minha voz não é boa para isso. Ninguém vai querer ficar ouvindo 2 horas eu falando sobre um jogo de futebol, eu tenho a voz fina. Ela falou, não, ela pegou e me inscreveu sozinha. Eu fui para esse concurso, de fato não passei, mas o pessoal que faz a seleção de talentos lá do Sport TV, da Clave Consultoria, entendeu que tinha alguma coisa ali de interessante em mim e falou, olha, tem uma vaga aqui, depois de um mês, tem uma vaga aqui na Globo News, você se interessa? Claro, me interessa. E aí o Tona Globo escreveu sozinha
concurso no Sport TV. Muito bom. E o que você falou, né, bem legal. Escrever, além de ajudar a estudar, também ajuda com a ansiedade, né? Exatamente, Então, escrever é maravilhoso. Um daqueles projetinhos meus ali, que eu tenho na parede, que eu pretendo realizar, é escrever um livro. Tô tentando, aos pouquinhos, de vez em quando, eu escrevo. Você gosta de escrever também, Marcelo? fabuloso. Você tem que publicar. Ah, tomara, tomara. E só complementando, já que eu citei a Gistra, é outra que está aqui comigo agora, ela é professora e ela arranjou uma técnica também para acalmar as crianças muito ansiosas na sala dela. Ela é professora de escola primária e diz que quando a bagunça está grande na sala, ela começa a cantar. E ela canta o carinhoso, meu coração, não sei porquê. As crianças estranham e param, e param. Mas que música é essa que você está cantando, tia? As criancinhas, talvez, muitas não conheçam Carinhoso. Uhum, É uma das músicas mais bonitas que a gente tem do Pixinguinha, com aliás, né? certeza. A nossa música popular brasileira. E ela começa a cantar e ela percebeu que assim as pessoas se concentravam com um estímulo novo e ela controlava a turma de novo, citando então a nossa estrela. Outra amiga dela, na nossa série Desacelera, na roda de professores que havia ali, disse que apagava a luz. E apagando a luz, a turma leva o choque, leva o susto e para de conversar, aquela zona toda e se concentra. E tem alunos até que falam assim, ah, tia, deixa assim, porque tá tão gostoso assim no escuro. Quer dizer, as crianças, às vezes, elas mesmas Queriam pedem. menos estímulo. Exatamente, pedem para dar uma acalmada. A Giz Traioto está mandando um beijo aqui, saudade dos alunos. Já já você vai poder voltar a ver seus alunos, né, Gi? Eu, como não sei cantar, vou ter que ficar perto do interruptor para apagar a luz. Muito bom, muito bom. A Legal. mamãe Giovanni, que é a minha cunhada, falou que agora vai viver no escuro. Ela que tem 3 filhos muito levados, especialmente a mais velha, a Nina, que está aprendendo a escrever, está escrevendo muito bem, já mandou várias mensagens aqui, está no ano de alfabetização, a Nina está ótima, e ela disse que agora que ela está vivendo essa pandemia em casa, ela que sempre tinha um adulto por perto das 3 crianças, decidiu deixar um pouco soltas, e percebeu que as crianças cuidam de si, as 3 que têm 2 meninas, uma de 6, uma de 3, a Nina de 6, a lá de 3 e o Mateu de 1, as crianças começaram a cuidar deles mesmos e brincarem sozinhos, então isso estimulou muito Bem a legal. convivência entre eles e a amizade entre eles. Interessante também, né? Muito legal. Eles mesmos se organizam, se a gente conseguir criar um ambiente seguro, com certeza. Exatamente. Então, eu vou ter que aprender isso porque eu estou com um de 4 meses e Agora tá é o seu treinamento. Exatamente. Pedro, a gente está chegando ao final aqui. Até hoje foi excepcionalmente mais que 1 hora. Agradeço todo mundo Que bom. que nos seguiu, por ser, né, um convidado fantástico como você. Poxa, Espero que a obrigado. gente Vai ter que marque outras vezes, como a gente vai fazer semanal. Vou te convidar outras vezes para estar aqui para a gente bater mais papo. E obrigado por ter aceito o convite, obrigado, né, por toda a experiência que você trouxe. Obrigado pelas pessoas que nos seguiram. Quer dar uma mensagem final, um recado final? Eu falei muito sobre ler, né? Sobre ler para te ajudar a ter algo para te desacelerar. Leitura é ótimo. Então, lê algo que te agrade, de fato. Nem que seja qualquer tipo de leitura que te agrade, não precisa ser livro técnico para você melhorar na sua profissão, não. Lê quadrinhos se te agrada, lê quadrinho, revista, jornal, livros. E eu tenho lido esse aqui, eu vou terminar então esse nosso papo com Braulio Bessa. Esse cara manda muito bem, né? Para Legal. muita gente, ele ficou conhecido depois de fazer participações e ser colaborador da Fátima Bernardes no encontro. E outro dia, folheando um livro dele, eu descobri esse poeminha aqui, ó, sobre felicidade. Então, vou terminar com esse poeminha. Perfeito. Segue a prosa. O Rafael está pedindo. Fala, Pedro. Então, vou terminar com o seguinte: sobre felicidade. Que mania estranha nossa de cobiçar o alheio. O mundo de alguém ser belo não faz seu mundo ser feio. Tem gente que passa fome com o próprio prato cheio. Me diga um só filho de Deus que tem a vida perfeita, da manhã que se levanta até a noite que deita. Se existe vida assim, quem escondeu a receita? Cada um tem o sorriso e a dor que lhe convém. Tudo que vai abre espaço para tudo aquilo que vem. Feliz na vida é quem é feliz com a vida que tem. Bonito, né? Braulio Bessa.
Perfeito, tudo a ver com o Manda tema. muito bem, cara. Vou achar esse livro. Pedro, muito legal, muito obrigado. Obrigado, pessoal. Depois o papo vai ficar gravado no nosso canal do YouTube. Então, quem não conseguiu seguir ou quiser ouvir de novo, ver de novo, fica o convite. E na semana que vem tem mais, sempre às quintas, 19. Grande abraço, Pedro. Obrigado. Um grande Um abraço a abraço. todos que Foi uma honra seguiram. conversar contigo, viu? Você é fera demais, sou seu fã demais. Obrigado mesmo, Eu sou Marcelo. seu fã. Valeu, um grande abraço. Um abraço, beijo pra todo mundo que assistiu. Beijo. Valeu.